Então, pessoal, agora vamos começar a aprender como construímos as matrizes. Então, aqui nós temos um exercício assim. Construa uma matriz 2 por 2, sendo A, I, J igual a I mais 2J. Então, veja bem, está pedindo uma matriz de ordem 2 por 2. Essa matriz de ordem 2 por 2 quer dizer o que mesmo que a gente viu na aula anterior? O primeiro elemento indica a quantidade de linhas I, né? Linhas. E o segundo elemento identifica para nós o J, quantidade de colunas. Então, se ele está pedindo aqui de ordem 2 por 2, ele está dizendo que ele quer que você construa uma matriz que tenha 2 linhas por 2 colunas. Então, é essa matriz que ele quer que você construa. Uma matriz que tenha 2 linhas e 2 colunas. Só que, na verdade, ele quer que você descubra quais são os elementos que estarão ocupando esses lugares nas linhas e nas colunas. E para isso que ele deu para a gente essa fórmula. Aqui, ó, essa fórmula. A e J igual a I mais 2J. Então, cada exercício fornece para nós uma formulazinha, chamando assim, uma estrutura de cálculo para a gente poder descobrir quais são esses elementos. Bom, então eu já sei que tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Se eu chamar de matriz A, então eu vou colocar A maiúsculo. Sempre as letras maiúsculas identificam a matriz. E se eu usei matriz A, então eu vou usar elemento A, só que elemento A minúsculo. Então, aqui eu tenho um primeiro elemento, bem onde se cruza aqui a linha com a coluna. Aqui eu vou ter outro elemento, porque também tem um outro cruzamento de linha com coluna. Aqui embaixo também tem outro cruzamento de linha com coluna e aqui também outro cruzamento de linha por coluna. Então, eu tenho 4 elementos A minúsculo, Azinho, digamos assim. Então, se a matriz fosse B, eu teria o B maiúsculo para identificar a matriz inteira e os B minúsculo para identificar cada um dos elementos. Se a matriz fosse Z, seria Z maiúsculo para identificar a matriz como um todo e Z minúsculo para identificar cada um dos seus elementos. Veja que na fórmula ele indicou para nós A minúsculo, então isso já dá a ideia para nós, já conta para nós que a matriz se chamava A maiúsculo e cada um dos seus elementos A minúsculo. Muito bem. Agora veja, ele falou que a ordem era 2 por 2. 2 por 2, é só a gente multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, que a gente vai saber que o número total de elementos da matriz tem que ser 4, que é o que nós temos aqui. Ótimo. Agora, veja como aqui embaixo do elemento A, na formulazinha, está o I e o J. O que quer dizer mesmo o I e o J? A posição ocupada na tabela, ou seja, na matriz, porque toda matriz é uma tabela. Ok, então qual que é a posição de cada elemento? Depende da linha e depende da coluna. Então, eu falei no vídeo anterior que as linhas a gente começa marcando de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então, vamos marcar primeiro as linhas. De cima para baixo, então, eu vou marcar a linha. Então, veja, eu tenho aqui primeira linha e aqui segunda linha. Então, esse elemento aqui, ele está ocupando a primeira linha. Esse outro elemento aqui também está nessa primeira linha. E eu coloco número 1, ali embaixo dele. Esse outro elemento aqui mudou de linha, então ele passou para a segunda linha. Então, ele está ocupando a segunda linha. Eu coloco o número 2. Esse aqui também está na segunda linha. Coloco também o número 2. Ótimo. Agora, nós vamos identificar as colunas.
Esse primeiro elemento aqui em cima, ele está na primeira coluna. Esses dois elementos aqui estão na primeira coluna. Então, primeira coluna, primeira coluna. Vou para a segunda coluna, ó, da esquerda para a direita. Segunda coluna, que eu tenho, então, o elemento que está na segunda coluna e esse também está na segunda coluna. Então, veja, esse aqui ficou o elemento A11, esse aqui o A12, esse aqui o A21 e esse aqui o A22. E agora nós vamos calcular cada um deles usando a fórmula estrutural dada no exercício. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o A11. No A11, o nosso I é o primeiro número. Então, o nosso I é o 1, quantidade e posição na linha. O nosso segundo número é o J, a posição ocupada na coluna. Substituímos na fórmula. O que ele disse? Pegue o valor do I. Quem que é o I? 1. Some, então mais. O 2 é 2, está grudado de vezes o valor da coluna, que também é 1 nesse caso. Então, só substituímos no lugar do I o valor do I desse elemento, que é a posição dele na linha, que era a primeira linha, o mais da fórmula, indicando essa soma, o 2 que está nessa fórmula, está bem juntinho do J, então está multiplicando o valor do J, que nesse caso aqui, o J está indicando a posição na coluna e esse elemento está ocupando a primeira coluna, então no lugar do J, 1. Fazemos a continha, A11, primeiro a multiplicação, depois a soma, então 1 mais 2 vezes 1, 2. Então, A11 igual a 3. Pronto, já descobrimos que o número que está aqui, atrás dessa cortininha aqui que nós fizemos, que é só levantar a cortininha ali, atrás dela estaria o número 3. Perfeito. Vamos então calcular o A12. O A12, então quem que nós temos? O primeiro número indica o I, posição na linha. Segundo número indica o J, posição na coluna, substituindo na fórmula dada. O I nosso é 1, mais da fórmula, 2 que está na fórmula, está juntinho a de vezes, o J é 2. Primeiro multiplicação, depois soma. Então, A12 igual a 1 mais 4. A12 vai ser 5. Reserva aqui esse resultado. Vamos calcular, então, A21. A21. O nosso primeiro número indica o I, posição na linha. Segundo número indica o J, posição na coluna. No lugar do I, o valor do I, que agora é 2, o mais da fórmula, o 2 da fórmula, vezes o J, que é 1. Multiplicando, então, o A21, repito 2, repito o mais, 2 vezes 1, 2. O A21 é 4. Então, o elemento que ocupa a posição, duas linhas, segunda linha, primeira coluna é o 4. E o último que nós precisamos calcular, A22. Segunda linha, segunda coluna. Então, o I é a segunda linha, o J também segunda coluna. Substituindo, o I, 2 mais 2 vezes o J, que é 2. Multiplicação primeiro, A22 vai ser 2 mais 2 vezes 2, 4. A22 vai ser 6. Ótimo! Descobrimos os 4 elementos. Agora, precisamos responder o exercício. Então, a matriz A maiúsculo, ela tem 4 elementos. O primeiro elemento, A11. Agora, tenha bastante atenção, tá? Porque você vai colocar os elementos na ordem correta como era lá no início. Então, quem que é o A11? O A11 nós calculamos e é 3. Então, no lugar do A11, eu vou colocar o seu resultado, 3. No lugar do A12, eu vou colocar o seu resultado, 5. Cuidado para não pôr no lugar errado, então por isso que tem que ter muita atenção. O A22, aonde que fica o A22? Aqui ou aqui? Então, aí que tá a atenção.
né? O A21 aqui, veja lá, ó, A21 aqui. E o A22 aqui. Então, esta é a matriz que segue essa regrinha do A, I, J, I mais 2J, e que tem ordem 2 por 2. Então, é a matriz 3, 5, 4, 6. Assim, a gente construiu a matriz que o exercício solicitou. Veja, nós podemos construir matrizes de diversos tamanhos, 2 por 3, 3 por 4, 5 por 6. Só que não se pede matrizes tão grandes porque seria muito trabalhosa construí-la, né? Quanto mais linhas, quanto mais colunas, maior a matriz, mais quantidade de cálculo para desenvolver. O que um exercício podia perguntar? Ele podia fazer assim: sendo uma matriz 2 por 2 com AIJ igual a I mais 2J, determine o elemento A22. Daí você ia precisar calcular só o A22. Onde é que está o nosso cálculo do A22? Está aqui. A22, o resultado deu 6. Então, pediu para determinar o elemento que ocupava a posição segunda linha, segunda coluna, e esse elemento é 6. Então, precisava ter feito a 11? Não. Precisava ter feito a 12? Não. Precisava ter feito a 21? Não. Só esse daqui. Então, nós vamos fazer exercícios assim também nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.